Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa live, à nossa transmissão. Eu sou Capitão Leciane, estou falando aqui diretamente do Centro de Comunicação Social do Exército, com a nossa equipe de comunicadores aqui em Brasília, diretamente para poder falar com vocês diretamente da nossa live. Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o nosso assunto não podia ser diferente. A gente vai ter um bate-papo bem bacana aqui com 3 mulheres do Exército Brasileiro, mulheres pioneiras, cada uma aí na sua área. A gente vai ter uma conversa bem legal. Então, convido você a ficar com a gente até o final dessa conversa. Compartilha o link, manda o link para quem você sabe que curte o trabalho do Exército Brasileiro, que curte o trabalho aí das nossas mulheres cada vez mais presentes aí na nossa instituição. Então vai ser um bate-papo bem bacana e envie também aí o seu feedback. A gente quer saber se o áudio está legal, se a imagem está chegando direitinho. Dá para colocar as suas perguntas aqui também, se quiser fazer alguma pergunta para as nossas militares. A gente tem toda uma equipe aqui trabalhando junto para fazer a melhor live e a melhor transmissão para vocês. Tá joia? Então vamos começar. Em 2022 a gente, na verdade, tem um ano muito especial. A gente está falando aí dos 200 anos da independência do Brasil, bicentenário da independência, o que nos remete... Aí você pode perguntar, poxa, mas live do Dia da Mulher, Capitão Leciane já está começando a falar de bicentenário da independência, pois eu vou mostrar que tem tudo a ver, porque quando a gente fala do bicentenário da independência, a gente fala de Maria Quitéria, a heroína da nossa independência, primeira mulher a entrar nas fileiras do nosso Exército Brasileiro, a fazer de tudo para lutar pela independência e se vestiu de homem, inclusive, para poder conseguir esse direito. Então, a gente traz a figura de Maria Quitéria nessa data especial para mostrar que, na verdade, a presença feminina do Exército Brasileiro é bem mais antiga, né? E não só falando de Quitéria, a gente também tem a presença das nossas febianas. É isso mesmo, nós tivemos participação feminina na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos 73 mulheres militares que atravessaram um oceano para poder ajudar as nossas tropas. Mulheres guerreiras, corajosas, que também fizeram parte aí da nossa instituição. Das 73 mulheres, 67 eram do Exército Brasileiro. Então fica aqui a nossa live também, essa linda e justa homenagem. E não só as nossas febianas, como vocês podem ver aí nas fotografias e nas imagens que a gente tem mostrado, essas mulheres, na verdade, abriram as portas para uma outra turma, que foi uma turma depois, em 1992, que vai fazer parte das fileiras do Exército Brasileiro, mas agora como militares de carreira, como oficiais de carreira do Exército Brasileiro. Então, toda essa trajetória que a gente falou aqui agora de Quitéria, das nossas febianas, abriram portas importantes para essas mulheres, as quais aqui a gente vai ter na nossa live, né? Então, a gente também está no ano... Olha só, a mulherada aqui, na verdade, está podendo em 2022, porque tem muita coisa boa para ser relembrada e papéis importantes. A gente já falou de Quitéria, a gente já falou das nossas febianas e a gente tem aí a comemoração dos 30 anos do ingresso da mulher de carreira no Exército Brasileiro, que também acontece agora em 2022. Então, diante desse cenário todo, a gente vai começar a nossa live depois dessa introdução, mostrando que esse papel da mulher já é bem mais antigo do que muita gente imagina. A gente começa a nossa live agora e, em especial, vou pedir para o Santarém colocar a imagem aqui, que a gente vai fazer uma homenagem especial nessa live. A gente vai fazer uma homenagem a Virgínia Portocarreiro, que é a nossa única enfermeira febiana viva até hoje. Então, essa live vai em homenagem à nossa enfermeira Virgínia Portocarreiro, que fez e representa aí todas essas mulheres corajosas da nossa FEB. Tá joia? Essas 3 mulheres que vão fazer parte hoje da nossa live, da nossa entrevista aqui, cada uma com uma história bem diferente e cada uma pioneira na sua área. Muita coisa interessante vai sair daqui. Mas antes da gente começar o bate-papo com essas mulheres, eu convido todo mundo a assistir o nosso vídeo. O vídeo da campanha do Dia da Mulher do Exército Brasileiro agora de 2022. Vamos assistir. Você provavelmente já sabe que as mulheres fazem parte do Exército Brasileiro. Mas o que muitos não sabem é que essa presença feminina é bem mais antiga.
Mulheres dispostas a mudar a história do Brasil e do mundo, como as nossas enfermeiras que atravessaram o oceano para lutar na Segunda Guerra Mundial. Pioneiras que abriram portas para outras milhares de brasileiras, como a Turma de 92, que há 30 anos ingressava na instituição. Essa presença feminina tem origem em 1822, quando Maria Quitéria vestiu-se como homem para conseguir lutar pela independência do Brasil. Mulheres como Quitéria mostram que o Exército ganha mais força com a coragem e a determinação femininas. Em diferentes áreas de atuação, essas militares fazem a diferença. No Dia Internacional da Mulher, nossa instituição mostra a força delas. Essa é a nossa força. 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 Essa é a minha força. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É isso aí, esse é o vídeo da nossa campanha, da campanha do Dia da Mulher. E agora a gente propriamente vai começar o nosso bate-papo aqui. E eu quero apresentar 3 perfis diferentes aqui que nos dão muito orgulho, dá muito orgulho para a nossa força. Eu vou começar aqui com a sargento, não vou começar pela antiguidade, não, vou começar pela antiguidade do pioneirismo de cada uma, né? Então eu vou começar aqui agora falando com a sargento Xavier. Eu vou pedir para ela se apresentar, mas já vou dar uma boa resumida no currículo dessa nossa militar aqui. Ela é só paraquedista e guerreira de selva. Só para começar, Xavier, conta um pouquinho do seu currículo aí para o pessoal. Dá uma resumida. Bem-vinda! Boa tarde, capitão. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a sargento Xavier, segundo sargento Xavier, já estou há quase 15 anos no Exército, entrei em 2007 e em 2008 eu me formei na Escola de Saúde do Exército. Em 2009 eu fiz o paraquedismo 09/1. Em 2010 fui classificada na 2ª Companhia em Manaus. E lá eu tive a oportunidade de fazer o Guerra na Selva. Já era atleta do Exército Brasileiro, atleta de orientação, e o meu comandante abriu as portas para eu poder treinar e fazer o Guerra na Selva. Junto eu e a minha canga, como a gente diz, Lidiane, a gente se formou guerreira de selva em setembro de 2010. Bem bacana, deu uma boa resumida, viu? Porque eu vou falar, o currículo dessa moça não é fácil, não. E depois a gente tem a nossa sargento Cristina Lopes, que está falando lá da Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro, né, Cristina? E já dá para ter uma ideia do currículo dela. Cristina é paraquedista, mestre de salto e instrutora, né, Cristina Lopes? Explica pra gente, fala um pouquinho do seu currículo e já explica pro pessoal, porque nem todo mundo sabe. Talvez paraquedista é um termo mais tranquilo, mas o que é mestre de salto? Porque não é para qualquer um, não. Boa tarde, capitão. Boa tarde a todas que estão aqui nos vendo agora. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar representando a nossa Brigada Paraquedista. Eu sou a segunda sargento Cristina Lopes, né? Estou no Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil. Sou da turma de 2012, que foi na Escola de Sargento de Logística. Fiz o 13/1, curso básico paraquedista, e fui classificada na Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel em Caçapava. Em 2016, eu voltei para a Brigada Paraquedista, onde eu fui para o destacamento de saúde e fiz o curso de mestre de salto, onde eu fui... o mestre de salto, ele capacita militares, tanto sargentos como oficiais, a lançar pessoal, material ou animal. Então, eu fiz o curso do mestre de salto em 2016, agora eu estou aqui como instrutora da formação básica paraquedista.
E assim, eu falo que ser mestre de salto não é para qualquer um, porque exige muita liderança, né? Daqui a pouquinho, o Santarém, a gente pode colocar o Santarém aqui da parte técnica aqui do Centro de Comunicação Social. Tem um vídeo da Cristina Lopes na porta da aeronave, e aí a gente consegue entender a importância do mestre de salto, esse papel de liderança que ele desempenha, né? E isso é muito interessante. A gente tem mestre de salto, a gente tem uma mulher capacitada para isso no Exército Brasileiro. Isso é muito interessante mostrar. A gente consegue mostrar, Santarém? Aí o pessoal acabou de acompanhar o vídeo da Cristina ali na porta do avião, liderando os colegas. Muito bacana o vídeo. Agora, para você que está acompanhando a nossa live pelo Instagram, a gente vai ficando por aqui, mas é só um convite, é só um pequeno aperitivo para você ir no YouTube e continuar assistindo a gente por lá. Tá joia? Muito legal, Cristina. Agora eu vou pedir para a Sara contar um pouquinho, porque a Sara é pioneira mesmo, né, Sara? Conta pra gente aí. A Sara é formada na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Bem-vinda, Sara. Boa tarde, capitão. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Todo mundo já falou, é uma grande honra para esse grupo seleto estar aqui sendo televisionado, assistido por pessoas muito importantes, especiais, né, que pararam ali a tua tarde para dar visibilidade para essa causa tão importante e esse dia tão memorável. Então, primeiramente, a todas nós, feliz Dia Internacional da Mulher. E vamos lá para a minha apresentação. Eu sou aspirante Sara, eu tenho 22 anos, eu sou oriunda de Campinas e eu sou a pioneira da primeira turma de mulheres combatentes do Exército Brasileiro. Então, assim, para exemplificar, como a capitão disse, a gente foi formado na AMAN, então são 5 anos de formação. O primeiro ano é na SPSEX, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas, e os 4 seguintes anos na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, é um fato histórico, né? Porque pela primeira vez, mulheres puderam ali marchar naquele pátio histórico e ombrear lado a lado ali com os nossos camaradas. E, finalmente, no dia 27 de novembro do ano passado, pudemos se formar na primeira turma mista, conquistando mais uma vez um espaço tão importante na nossa instituição, como a capitão disse. Muito bacana. Era uma turma com mais de 400 homens, né? E 23 mulheres. A primeira turma do Exército Brasileiro aí a conter uma turma mista, né? Com mulheres, a ser formada na Academia Militar das Agulhas Negras. E a Sara é de logística nessa área. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é a função que você desempenha agora. Você acabou de chegar na tropa, você está em Belém, né? E qual é a sua função hoje? Então, depois que a gente se forma, a gente é designado para um quartel e chegando nesse quartel, né? O meu é o 8º Depósito de Suprimento, em Belém, do Pará, na região norte, na Amazônia Oriental, como nós gostamos de dizer. E assim que a gente chega na unidade, a gente desempenha um papel. No meu caso, eu sou responsável pelo setor de aprovisionamento. Aí essa palavra fica um pouco nebulosa, as pessoas podem acabar que não entendem, mas realmente, assim, a função de um aprovisionador é coordenar a logística da alimentação do aquartelamento. Então, os gêneros alimentícios e toda a parte de eventos, ou assim, a vida orgânica, como a gente pode dizer, né? Então, aquilo que está por trás dos bastidores, aquilo que, sem aquilo, a guerra não vai funcionar, o que a gente sempre gosta de falar. Então, realmente, a gente executa a função principal ali do serviço de intendência, né? Que é ditar permanência no combate. Então, a nossa função principal é gerir os estoques de alimento e gerir ainda assim os cassinos, né? Tanto dos ranchos dos soldados, cabos, sargentos, subtenentes e os oficiais. Atualmente, eu coordeno uma equipe que é responsável pela refeição de praticamente 450 militares. Então, assim, é uma coisa que
existe muita liderança e coordenação, porque bem ou mal são 3 a 4 refeições todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana. Então, é uma função logística que realmente, assim, empenha tudo aquele ensinamento que a gente aprendeu na academia militar, né? Desde realmente o papel, aquilo que a gente entregou na teoria, como na prática, que é gerir os nossos recursos os mais melhorados, que é o recurso humano, né? Lidar ali trato a trato com o seu subordinado e até mesmo com o seu superior, entregando a demanda que ele precisa, né? Que nesse caso, o setor de provisionamento é a refeição. Muito legal. E é uma baita responsabilidade, né? Eu já conversei com outras aspirantes da turma aí da Sara, e todas elas estão desempenhando funções muito importantes. Algumas estão como comandantes de pelotão, coordenando, né, o curso básico agora, né, a parte básica dos recrutas, a formação básica. Então, assim, estão todas com uma responsabilidade aí digna da capacidade de cada uma delas, né, e da formação que cada uma delas acabou tendo. Assim, estou muito feliz de poder ver essas novas aspirantes na tropa. E aí, agora, eu vou pedir para vocês comentarem um pouquinho do ingresso de vocês, assim, como foi? Porque a gente sabe que no Exército Brasileiro a maioria, né, é formada por homens, assim, e cada dia mais a instituição tem aberto as suas portas para as mulheres, mas como foi a descoberta dessa vocação? Como foi que cada uma de vocês descobriu que queria realmente ser militar? Como é que eu vou pedir para Xavier começar? Até porque eu já sei que o próprio nome da Xavier tem a ver um pouquinho com essa vocação, né, Xavier? Sim. Então, eu sou meu pai é militar, meu pai é militar da reserva, ele é sargento QE, e então eu cresci num lar militar, né? Então eu me inspirei nele, porque eu cresci vendo ele exercendo a profissão e vendo ele, o caráter dele, né? Isso me inspirou muito, né? De querer ser igual a ele. Então, eu sempre quis ser militar porque ele era militar, né? Então, e ele me proporcionou, abriu portas, costeou os meus estudos, né? O meu curso. E ele sempre quis ter um filho militar. E os outros não seguiram a carreira e ele se apegou a mim, né? Falou, vou investir nela, né? E pagou meu curso de enfermagem e falou, não, vai dar certo, vamos lá que você vai conseguir. E sempre acreditou em mim, né? Então, aí eu me espelhei nele. Fui em frente, terminei meu curso, estudei, não foi fácil, né? Eu já tinha filhos na época, eu tinha já 2 filhos, que era a Raquel e o Rafael. Hoje eles estão a Raquel está com 20, o Rafael está com 17. E então assim, não foi fácil porque eu já tinha eles, né? Eu tive que, por algum período, ter que deixá-los para poder estudar, né? E eles sempre me apoiando, né? Mas graças a Deus e a credibilidade da minha família, eu galguei esse êxito, passei no concurso. Hoje, meu Deus, sou militar. Alcancei o objetivo de ser igual ao meu pai. Essa parte é interessante a gente destacar, porque a Xavier não só ingressou já com 2 filhos pequenos, né? Que o ano de formação é um ano que acaba exigindo muito do militar. Então, ela já ingressou com 2 filhos pequenos, precisa um certo suporte, né, Xavier? Na verdade, para poder conseguir, já nesse período de formação, com 2 filhos pequenos, dar conta de toda essa rotina. E ela não só deu conta, como logo em seguida ela pegou 2 cursos muito fáceis, né? Ela resolveu ser paraquedista e também guerreira de selva com 2 crianças pequenas, o que não é realmente para qualquer um, não. E a nossa Cristina Alves também, a Cristina Lopes, também tem uma experiência, vamos dizer assim, ela traz como é que a gente pode dizer, uma questão genética muito forte nesse aspecto da decisão da vocação. Conta pra gente, Cristina. É verdade, meu pai atualmente ele é da reserva, né, da aeronáutica. Ele sempre foi o meu maior incentivador. Chegava em casa e conseguia um tempinho para poder conversar comigo sobre o futuro, né?
falava da carreira militar, falava do que a carreira traz para a gente, né, de benefício. E eu ficava absorvendo tudo aquilo que ele falava. Eu era pequena e achava que eu não estava entendendo. Mas o amor que ele trazia, aquilo que ele falava, aquilo que ele fazia, eu estava absorvendo aquilo. Então, eu falava assim para ele, bom, eu acho que eu quero ser militar. E ele foi falando, conversando aos pouquinhos comigo. Eu ficava falando assim, eu acho que eu tenho que dar esse orgulho para o meu pai. E o tempo foi passando, eu falei assim, eu não tenho que dar esse orgulho para o meu pai, eu quero dar esse orgulho para o meu pai. Eu quero dar esse orgulho para minha família, que são ele e minha família, meus pais é a minha base de tudo. Então, eu quero ser militar. Então, a vocação eu descobri lá dentro, né, do Exército, quando eu estava no básico. Eu fiz o básico no primeiro grupo de artilharia antiaérea. Na formatura, não, antes da formatura de incorporação, já estava lá na semana 0, as características de um militar, que você tem que acordar cedo, você tem que fazer faxina. Eu nunca gostei disso. E ali eu estava descobrindo alguma coisa nova. Gente, eu não estou reclamando, está sendo legal fazer isso. Então, eu acho que eu estou conseguindo gostar de ser militar. Na formatura de incorporação, quando a gente estava ali vestido de branco, de cotonete, né, estava todo mundo olhando para a gente, meus pais estavam ali me olhando. Quando eu vesti a farda, eu via o olhar deles assim, de orgulho, e aquilo foi tomando conta do meu coração. Uma emoção muito grande. Então, eu cheguei e depois da formatura, que eu fui ao encontro deles, né, que estava um pouquinho mais, eles estavam lá em cima me esperando, eu fui correndo até eles e a emoção foi me arrepiando inteira. Quando eu abracei eles, eu chorei muito. E agradeci por eles terem sido meus incentivadores, eu ter conseguido, né, entrar na carreira militar. Ah, muito bacana, muito bacana. Agora, uma pessoa que tem uma história um pouquinho diferente, né, Sara? A Sara não tem nenhuma figura, nenhum familiar militar, né? Não tem nenhum militar na família, na verdade. E essa influência veio de uma outra forma. Como foi essa descoberta da vocação? Como é que foi? O que foi que te levou a fazer a inscrição do concurso? Conta essa história pra gente. Então, diferentemente, né, das sargentos, eu não tenho nenhum militar na família, então eu não consegui ter essa percepção quando criança. Eu não tive esse contato, né, com a carreira das armas. Só que para mim foi uma coisa assim que hoje, assim, com a maturidade que a gente adquire ao passar do tempo, a gente vê que realmente foi um presente, assim, de Deus. Foi bem inusitado. Basicamente, no ano ali de vestibular, né, quando as pessoas terminam o 3º ano do ensino médio, é normal que a família esteja participando daquela fase de prestar concurso, de prestar os vestibulares com a gente. E numa dessas, eu me peguei assim em casa, num dia normal, e minha mãe veio, me interceptou, falou: Sara, olha, li aqui no jornal que hoje é o último dia de inscrição para uma prova que vai ter aqui perto de casa, porque, como eu falei, eu sou de Campinas, né? E é em Campinas que fica a Escola Preparatória de Cadetes, como a gente gosta de falar, né, carinhosamente, a Casa Rosada. Só que até então eu não sabia o que se passava lá, o que acontecia, porque era tudo muito abstrato. E ela, vai ter um concurso naquele lugar lá. Bacana. Ela, mas estão falando que é a primeira vez que mulheres vão poder participar desse concurso, parece que vai ser legal, que vai ser bacana. Eu falei, mãe, mas não sei muito bem para que é isso, né? Não é um vestibular, não é por isso que eu estudei tantos anos, assim, né? Meu grande objetivo era fazer uma faculdade normal. Eu prestei engenharia em todos os outros vestibulares grandes, nacionais, né? A USP, Unesp, Unicamp. E ela, não, mas presta, é bom, porque aí você treina, você vai sentindo o ritmo das provas. Eu falei, ela quer, né, que eu faça. E ela, é o último dia. Eu falei, mãe, então tá bom. Ela, então vou fazer. Aí ela pegou e me inscreveu. Só que aí o tempo passa, porque isso da inscrição é em fevereiro, meados de fevereiro e março. E, efetivamente, a prova é em setembro, né? Então, o tempo passou, as coisas vão atropelando o nosso ano, né? Ainda mais no vestibulando. E aí, quando eu me peguei, a minha mãe, olha, aquela prova eu te inscrevi, viu? É semana que vem. E eu,
putz, semana que vem ela sim, são 2 dias de prova, lá mesmo na SpaceX. Eu falei, bacana, tô inscrita, né? Tem que pagar uma taxa para participar. Eu falei, vamos participar. E o mais bacana de tudo é que quando você entra na SpaceX, depois de aprovado, normalmente as provas que você faz, provas, né, do currículo, são no Salão Osório, né? Para quem é militar que está me assistindo vai entender que é um salão, assim, renomado, que todos os oficiais de carreira formados fizeram alguma prova, algum teste lá. E eu tive a sorte, hoje eu vejo assim, né, nessa palavra, de fazer minha prova preparatória, ou seja, a prova para me inserir na carreira das armas, nesse mesmo salão que eu fiz tantas outras provas, né? Um salão muito bonito, muito grandioso. E aí eu fiz a prova normal, saí para minha casa, fui embora como qualquer outro dia normal e novamente o tempo passou. E nisso saíram os outros resultados, os vestibulares, normal. Fui recebendo as aprovações que eu tanto galguei. E quando eu vi, recebi um e-mail, né? Porque como eu não estava buscando a aprovação, eu não ficava consultando o site, como eu sei que os concurseiros fazem. Consultam o site para ver a aprovação. Mas eu não me atentei para isso. Quando eu vi, eu recebi um e-mail. No caso, candidata Sara, né? Convidamos você para se apresentar no dia tal, na Escola Preparatória de Cadetes, e me mandou um enxoval, uma lista de exames médicos, e assim, começou uma corrida contra o tempo, e minha mãe eufórica, assim, enlouquecida, mesmo sem saber exatamente o que era. E é muito engraçado, porque aí, depois, né, quando a gente se forma, os nossos pais começam a falar as verdades pra gente. Olha, tal coisa, quando aconteceu, eu não botei muita fé, mas hoje, graças a Deus, você tá onde você tá. E foi muito engraçado que minha mãe falou pra mim no dia da formatura, olha, tá vendo? Se eu não tivesse lido o jornal naquele dia, onde você estaria hoje, né? E realmente foi uma coisa que eu comento muito com as pessoas. Não era um lugar que eu vislumbrava estar, mas hoje, estando, eu não consigo me visualizar em outro lugar. Então, realmente é uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva muito grande. Eu acho que todas nós aqui que estamos na live compartilhamos dessa perspectiva. Porque como era muito distante essa possibilidade para nós mulheres participarmos desses todos os cenários, uma vez inseridas, para a gente se torna algo tão grande, mas ao mesmo tempo a gente não toma dimensão de tudo aquilo que a gente está vivendo. E eu me pegava participando desse psicológico. Às vezes eu cruzava com alguém na rua, a pessoa me perguntava, o que tu faz? Aí eu falava, sou militar da primeira turma. E a pessoa tendo uma assim, nossa, meu Deus. Só que você, dentro daquela pequena bolha da sua consciência, você não consegue se situar da realidade. Agora, hoje, fora, as pessoas veja a gente com a farda, vê a sargento com os brevês, a sargento, poxa, com o gorro azul e, poxa, é incrível, né? Os lugares que a gente alcançou sem ao menos pensar que a gente chegaria lá, bem bacana. Mas essa é a minha história. Muito legal. Às vezes tá tão focado no objetivo que não consegue ter noção da importância daquele momento histórico, né? Isso é muito bacana. Foi uma vocação que foi descoberta mesmo, né? Bem interessante. Eu acho que, no fundo, a sua mãe sabia, Sara, que você levava jeito, sabe, pro uniforme verde-oliva. Eu acho que a sua mãe te conhece melhor do que você. E aí eu só quero abrir um parênteses nessa história da Sara, porque a Sara fala com essa simplicidade toda, mas eu quero lembrar que o concurso dela não foi simples assim. Ela saiu, fez a prova e, de repente, opa, passei. Não. Ela devia estar muito preparada para os outros vestibulares, já está realmente estudando muito, porque a prova que a Sara fez foi mais concorrida do que muitos cursos de medicina, né, Sara? Assim, batia, às vezes, até 2, 3 vezes o número de candidatos que as faculdades de medicina, que os concursos por aí ofereciam um número candidato vaga. Então, a Sara deve realmente ter uma bagagem muito boa aí para conseguir e obter êxito aí nessa aprovação. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você falou da importância da participação da sua mãe nesse processo de escolha, né? Eu vou pedir uma licencinha aqui na live e vou te mostrar uma surpresa. Coloca o vídeo aí pra gente, Bruno. Olha isso aqui. Olha o que a gente preparou. Sara, é com grande honra, uma grande alegria no meu coração que hoje eu venho aqui falar para você e te parabenizar pelo Dia Internacional das Mulheres.
Obrigada porque você um dia, há 5 anos atrás, escutou a voz de uma outra mulher, que não é combatente do Exército Brasileiro, porque nunca tive a oportunidade, mas que ouviu a voz de sua mãe e hoje está aí, nos representando, representando a voz das mulheres brasileiras, representando a força, a vontade, a coragem e a conquista de cada uma de nós. Seja nós quem formos, em cada profissão que tivermos, eu me sinto representada por você. Eu me sinto representada por essas meninas. Não só a primeira turma, mas todas as outras turmas que virão e que vieram depois de você. Obrigada, obrigada mesmo. E eu também quero te parabenizar, não só pelo Dia Internacional das Mulheres, mas também pelo seu aniversário. Hoje você faz 23 anos de idade e foi um grande presente de Deus poder ter me dado você nesse dia. Uma menina, uma mulher que cresceu, se tornou forte e será brilhante, porque esse é o seu caráter, essa é a sua personalidade, ser brilhante, e eu sei disso. Obrigada por tudo, nós te amamos. Um beijo no seu coração. Brasil! Ai, meu Deus! Que coisa boa, né? A gente não podia deixar de mostrar, porque é o aniversário da Sara hoje, né? De uma das nossas aí pioneiras. E ela contou, já havia falado pra gente a importância da participação da mãe dela nesse processo de escolha, desse encontro da vocação aí, do amor ao Exército Brasileiro. Então, sua mãe tinha que mandar um beijo grande aí pra você e contar um pouquinho dessa história. Bacana, né? Eu amei, muito obrigada. Eu achei assim que ia passar desapercebido. Ela não me falou nada, eu falei, eita, que estranho. Ainda mandei o link da live, ela, vou assistir sim. Quando vê, ela tá na live, ai, que bacana. E é muito bom saber que esse amor ele é uma coisa que impacta, né? Para todas nós, 4 que estamos aqui, com certeza o pessoal de casa sentiu essa energia, esse abraço, né? Essas palavras que aquecem. Não adianta. E todas nós precisamos de muitas orações de mãe, né? A gente brincava durante todas as formações, mas foi muito joelho no chão de muita mãe que fez a gente chegar onde a gente está aqui. E não adianta, vai ser sempre assim, né? Obrigada pela homenagem. Muito bacana, muito legal mesmo. Agora eu já vou pegar um gancho aqui, porque o pessoal está participando no chat e já tem ali algumas perguntas. Eu vou começar com uma das primeiras aqui, que é do Rodrigo Moselli. Rodrigo, obrigada aí por estar nos acompanhando na live. Ele quer saber da Cristina. Eu acho que serve para Cristina e serve para Xavier também. Eu vou pedir para as duas responderem rapidinho, tá? Qual a emoção do primeiro salto? Começa com a Cristina. Vai, Cristina. Qual a emoção do primeiro salto? Nossa, a melhor sensação do mundo. Porque ninguém em sã consciência abandona uma aeronave militar em voo. Sim, sem, assim, no desconhecido. Então, é uma emoção muito grande, é algo, assim, às vezes inexplicável, porque a gente realmente ama o que a gente faz. Xavier, qual a emoção do primeiro salto? Na verdade, a gente faz sem pensar, né? Que eu me lembro, que já tenho aqui quase 15 anos, né? Então, assim, na verdade, a gente faz sem pensar, porque a gente treina tanto, o treinamento, ele é tão intensivo antes e durante o curso, que a gente nem pensa na hora de sair da aeronave, a gente faz, assim, sem pensar. Eu, pelo menos, na hora saiu e eu nem pensei. Eu fui pensar, na verdade, eu me lembro até hoje, eu fui realmente pensar no que eu fiz foi quando eu estava deitada na minha cama no alojamento lá da brigada. Começou a passar aquilo na minha cabeça e eu comecei a raciocinar, meu Deus, o que eu fiz? Ali que a gente começa a raciocinar, né? A grandeza do feito que a gente fez, né? Da grandeza do feito. Sair, abandonar a aeronave assim, sem saber, na incerteza, né? Será que o paraquedas vai abrir? Será que eu vou saber como me portar, né? Mas, assim, é uma emoção muito incrível mesmo. Poder fazer é muito bom. Mas a gente nunca pode deixar de lembrar que essa atividade não é simplesmente sair de uma aeronave.
a nossa missão que não pode ser esquecida. A gente aprende a saltar, abandonar uma aeronave quando a gente está numa situação de missão real. A gente vai saltar ali para poder enfrentar um inimigo. E isso de defender a pátria, cumprir a missão institucional, que não pode ser em nenhum momento esquecida. Não é só um brevet, não é só abandonar uma aeronave, é cumprir uma missão institucional, que é defender a pátria. Ótimo, Xavier, bem lembrado. E não é só realmente simplesmente abandonar a aeronave, saltar de uma aeronave, até porque é um curso que exige muito da parte física, né? Eu queria que vocês duas contassem um pouquinho pra gente. Vou deixar essa com a Cristina, porque vale brifar aqui que a Cristina, na verdade, ela é paraquedista, mestre de salto e instrutora, a primeira instrutora nomeada do Exército Brasileiro, né? Então ela faz parte com uma equipe de instrutores ali, de homens também. Ela ajuda a formar os paraquedistas do Exército Brasileiro. Então, explica pra gente, Cristina, você como aí, como monitora do curso, né? Como é exigido o físico? Quão difícil é um curso desse, né? Gente, o curso básico, ele é um curso operacional, exige muito da parte física, né? E como eu já falei muitas vezes com alguns integrantes da FPAS, que eu, como instrutora, eu tenho que saber aquele feeling, né, do instrutor e saber ali o limite de cada aluno. Então, a gente consegue isso, a gente sabe a capacidade de cada aluno. Então, para eu cobrar, eu preciso fazer. Eu não posso simplesmente cobrar o aluno a fazer barra, flexão, se eu não estiver fazendo. Então, o curso básico paraquedista é muito psicológico também. Você pode estar preparado fisicamente em nível hard, mas se você não estiver mentalmente preparado para o curso, você pede para ir embora. Então, o curso ele exige muito de você o tempo inteiro, mas é para poder testar a capacidade do ser humano. Então, a gente sabe que, muitas das vezes, se a gente está sendo testado fisicamente, a gente acha que quer ir embora. Mas a gente sabe que não é aquilo que a gente quer. Então, se o psicológico estiver preparado, a gente vai conseguir, sim, sair paraquedista. Então, quando eu fiz o meu curso, em 2013, lembro que, quando eu estava sendo testada pelo instrutor, eu falava para mim mesma, que eu vou embora. O que eu estou fazendo aqui? Eu me perguntava, eu me questionava o tempo inteiro. Mas quando eu saía do portão da área de estágio, eu sabia que não era aquilo ali. A minha vontade de sair paraquedista era muito maior do que a minha vontade de desistir. Então, eu, como instrutora, hoje eu estou sentindo, né? Eu estou lembrando, na verdade, né, o que eu vivi há um tempo atrás. Então, eu, como instrutora, eu consigo ter esse feeling. Então, eu sei que o instrutor, na época, quando eu estava fazendo 13/1, ele também estava vendo a minha capacidade, estava me testando. Então, a gente precisa disso. O instrutor, ele é mais realizado, ele se sente muito melhor, né? Tendo a realização pessoal do aluno do que estar ali na cobrança. Então, o sorriso, da gratificação, da gratidão, né, do aluno é muito satisfatório, já é o que basta para o instrutor. Legal, enquanto você estava falando, a gente estava vendo aqui algumas fotografias suas aqui, e foi bem legal. Uma delas apareceu até mesmo você grávida na área de instrução ali, né? Queria que você contasse rapidinho pra gente, porque a Cristina Lopes, a gente tem a Xavier aqui, que já é mãe de 3 filhos, né? Inclusive entrou no Exército Brasileiro, já sendo mãe de 2. E a Cristina Lopes, na verdade, ela teve uma bebezinha, a Ana Júlia, né, Cristina? E ela ficou grávida no período que ela estava sendo monitora, então ela tem fotos e continuou trabalhando, inclusive, sem saber, na época, ainda chegou a fazer alguns saltos, né, grávida. Conta pra gente. Não, exatamente. A Ana Júlia veio no susto. Eu não esperava, mas ela, na verdade, foi um susto muito bom, né? Ela veio para completar minha família, eu e meu esposo. Nós somos muito felizes por ter a nossa filha. Eu não sabia que eu estava grávida. Em 2020, eu estava no curso de mestre de salto, estava terminando um curso de mestre de salto. Então, saltei 3 vezes com a Ana Júlia na barriga e não sabia. E aí já emendamos no curso básico, né? E no curso básico eu corri, flexão, fiz abdominal, fiz canguru, tudo, sem saber que a Ana Júlia estava ali. Então, grávida no curso,
contar com o apoio da equipe foi essencial, porque eles me Isso deram que eu força, me queria. deram apoio o tempo todo. Desculpa te interromper, mas é isso que eu queria que você falasse mesmo, que era a minha primeira pergunta, assim, como foi a reação da equipe de instrução? Porque, poxa, primeiro chega uma mulher, né? Primeira mulher ali a trabalhar, primeira mulher nomeada do Exército Brasileiro a trabalhar como monitora, e aí depois chega um certo tempo, engravida ali no susto. Como foi a reação dos homens, dos seus colegas de trabalho? Olha, falar da equipe, assim, às vezes é até um pouco difícil, porque falar dos melhores é difícil, né? Então, desde que eu cheguei na equipe de instrução, eu vejo o apoio deles em tudo que eu faço. Eles me ensinam, eles são verdadeiros irmãos, né? Então, a equipe de instrução de monitores e instrutores é uma equipe seleta, então são selecionados os melhores. Quando eu descobri a minha gravidez, a primeira coisa que eu fiz foi juntá-los e falar, equipe, eu estou grávida. Então, só faltava eles me jogarem para o alto. Tanta felicidade que eles estavam compartilhando aquele momento, né? Mais um momento importante da minha vida. Então, a gente sabe que ser mãe é uma coisa muito importante para a mulher. Então, eu compartilhei isso com eles. E eles foram incríveis comigo o tempo inteiro. Então, eu só tenho que agradecer a eles por eles terem me selecionado para estar na equipe, eles terem me apoiado desde 2019. Então, eu só tenho coisa boa para falar da equipe de instrução da formação básica paraquedista. Eles são os melhores, os gorros azuis. E aí eu já vou aproveitar essa pergunta da equipe de instrutores e vou perguntar também para a Sara e para a Xavier, vou pedir para falar rapidinho como foi com vocês, porque vocês também lidaram com homens, né, com militares, como instrutores, como foi lidar com essa equipe, né, porque para eles também ainda era uma coisa muito nova, principalmente para a Sara, para a Xavier, né, primeira mulher no curso de Guerreiro de Selva. Então, assim, tem muita coisa nova. Como foi a reação desses homens da equipe de instrução? Sara, rapidinho, como é que foi para você? Eu acredito que no começo, como tudo é novo, gera um pouco, assim, de desconforto, mas com certeza a gente foi muito bem recebida, como a Sargento Cristina falou, a gente vira irmãos, realmente essa é a palavra, né? Tem até o irmãos por escolha, e realmente a gente aprende a conviver com as escolhas que a gente faz. Então, a gente escolheu entrar para o Exército Brasileiro e isso veio escolher e receber irmãos, né? No meu caso, quase 450 irmãos, que a gente pode estar nos mais longes rincões do nosso Brasil e sempre o que a gente brinca, a gente vai ter uma casa para ficar, alguém para acompanhar, alguém para pedir ajuda. Então, é muito bonito ver que realmente se criam laços que vão ser, assim, levados por muito tempo, né? Por mais que exista toda aquela visão, né? Homens e mulheres, mas a gente vê que quando coloca essa farda, tá todo mundo lado a lado e parece que se iguala. Então, todo mundo ali tá ombreando e lutando pela mesma causa, né? Então, acredito que é muito positivo essa equiparidade, né? Eu vou só completar, reforçar essa informação da Sara, porque eu, como jornalista, eu tive a oportunidade de ir à AMAN ou à SpaceX em alguns momentos, né? E a gente fazia algumas entrevistas, né? Tudo muito novo, então era novo para as meninas, era novo para os meninos, para a equipe de instrução. E em algumas situações a gente entrevistou os seus colegas, né? Os homens que estavam ali se formando junto com vocês, sendo formados. E aí a gente perguntava, e aí, como é que tá fazendo o curso? Eles olhavam pra gente assim com uma cara super normal. Ué, normal. Não, mas como é que tá fazendo o curso com, né? Tem outras mulheres. Normal, eles não entendiam mesmo a nossa pergunta, porque realmente era páreo, era a mesma coisa, né? E eu gostei muito de ver a naturalidade com que esses seus irmãos de farda lidaram com tudo isso, né? Muito bacana mesmo. Agora, Xavier, como é que foi para você, na época que você foi fazer o curso de Guerra na Selva? Sentiu alguma diferença da equipe de instrutores porque você era mulher? Como é que foi esse relacionamento aí? Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário, o tratamento é de forma igualitária, não tem nenhuma diferença, a gente é tratado da mesma forma.
E, assim, em relação instrutor e instruendo, né? A diferença, não tem diferença de tratamento. O homem e a mulher, no curso de Guerra na Selva, eles são tratados da mesma maneira, não existe diferença. É o mesmo peso de mochila, são as mesmas instruções, dormem no mesmo lugar, comem da mesma comida, não tem diferença. E, assim, o que tem um pouco aqui, a gente sente que é mais difícil para o homem que está fazendo o curso com a mulher, é que ele se cobra mais, né? Ele sente aquela pressão ali, não, eu não posso desistir, como que eu vou desistir num curso onde tem mulheres, né? Se a mulher não está desistindo, eu não posso desistir, né? E a gente vê que eles se cobram mais ainda, né? Às vezes eles estão até com vontade de desistir, mas eles pensam, não, eu não posso desistir porque tem mulher no curso. A única diferença que eu senti foi isso, mas, assim, em relação à equipe de instrução, não tem diferença. A gente é tratado e cobrado da mesma maneira. Ah, legal. Vou passar aqui para outra pergunta, para Sargento Xavier também. Como é ser mulher e operar na selva e em um ambiente tão hostil para qualquer pessoa? E realmente o curso de Guerra na Selva é conhecido como um dos cursos mais difíceis, né, na área militar. Aqui o CIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que fica situado em Manaus, do Exército Brasileiro, ele forma os melhores guerreiros de selva do mundo. Então, Xavier, explica pra gente aí como é ser formado aí em um ambiente tão hostil. Muito difícil, né? Nós, guerreiros de selva, costumamos dizer, né, os melhores do mundo. Nós somos os melhores do mundo, porque, sem dúvida, o melhor centro de instrução de guerra da selva do mundo. E como é ser... Não tem preço, né? A gente... É um ambiente hostil, sim, é difícil. A gente, como mulher, tem os nossos pormenores, que nós temos os nossos... Né, as nossas... a gente menstrua, tem os problemas fisiológicos, né, diferente dos homens, mas isso não é empecilho para a gente, né? Para mim e para minha colega não foi. A gente dava o nosso jeito ali, tinha os rios, né, o igarapé, que a gente fala, a gente ia lá, se lavava, tinha um momento de higiene, e aí a gente continuava, mas não tem, que a gente teve que raspar o cabelo como os homens, né? Então a gente raspou o cabelo, então a higiene ficava mais fácil de ser realizada naquele ambiente hostil. Mas nada que impedisse a gente de chegar no... É interessante falar isso mesmo, porque as mulheres, para fazer o curso de Guerra na Selva, tanto a Xavier quanto a colega dela as duas fizeram o curso juntas, né? Elas tiveram que realmente raspar a cabeça. E aí tem um vídeo, uma cobertura aí de uma emissora de TV até, que na época fez uma cobertura de parte desse treinamento. E aí, na época, o filho da Xavier, pequenininho ali, né, o Rafael, né, ele pega e diz assim, eu não gostei da mamãe de cabelo raspado, ela parece um menino. Eu lembro de ter visto um vídeo do seu filho falando com relação ao cabelo, mas esse foi o menor dos problemas, né, Xavier? Acho que a conexão da Xavier tá instável ali um pouquinho. Eu vou aproveitar e vou falar de vou trazer aqui uma outra pergunta, que é para Cristina. Que é aqui, Cristina, como é, na verdade, estar ali na porta do avião e com administrar a responsabilidade de lançar homens e mulheres em pleno voo? E é realmente uma responsabilidade muito grande. Exatamente, uma responsabilidade muito grande. Quando eu fiz o curso de mestre de salto, eu lembro que eu sendo a última a sair do avião como aluna, a equipe ali se reuniu e eles falaram o brado que torna a equipe mais forte, né? Que a nossa missão é formar. Então, quando eu estava dentro daquela aeronave junto com aqueles instrutores, eu falei assim, eu vou fazer parte daquela equipe. Eu vou entender o que é lançar corpos desse jeito, com essa vibração. Então, quando eu fiz o curso, eu passei a entender o que é realmente a responsabilidade do mestre de salto.
agora eu não vou me lançar no desconhecido sozinha. Eu vou ter a responsabilidade de lançar vidas. Isso que é muito importante. Então, durante o ano letivo, a Brigada Paraquedista faz estágios que formam soldados, né? Parte da formação de soldados para eles se formarem paraquedistas. Então, eu fui escalada para poder lançar uma equipe nesse estágio. Então, eu lembro que, quando eu cheguei na rodoviária, eu via o olhar de cada soldado, que seria, né, o primeiro salto, né, da carreira deles. Aquilo ali, para mim, já me deixou muito emocionada. Quando eu subi no avião, eu vi a preocupação de cada um ali. E quando eu fui entrar, eu vi, né, o salto foi decorrer do salto, eu vi o pessoal saindo. Foi a minha equipe, né? Eu virei para eles e falei assim, melhor equipe. Quando eu falei isso, eles tomaram um susto assim. Eu já vi que eles entraram ali na vibração do salto. Então, a gente levantou, quando eu falei para eles, segunda equipe, preparar, eu consegui sentir a vibração deles. Eles sentiram a confiança em mim. Então, o mestre de salto é iniciativa, é confiança, é responsabilidade, é passar tudo isso para o saltador. Eu passei isso para eles naquele dia. E quando nós saímos daquela aeronave naquele dia, né, me marcou muito, porque foi um salto incrível. Quando eu cheguei lá, depois da reorganização, eles vieram me agradecer. Sargento, eu estava com medo, mas quando eu vi a senhora ali, comandando a equipe, foi muito bom, o salto foi muito legal. O meu primeiro salto marcou minha história. Então, legal. Isso para mim não tem preço. Muito bacana, muito bacana. Realmente é uma grande responsabilidade. A gente vai caminhando aqui para o fechamento da nossa live. Eu queria que cada uma de vocês agora... Agora o pessoal está só me chamando a atenção aqui rapidinho, porque teve uma pergunta e a pergunta foi para mim. E aí eu não estava pensando em responder alguma coisa, mas vou responder rapidinho, que foi do Rodrigo Moselli. Ele perguntou como é que é a experiência de participar de uma missão de paz, né, para uma mulher. E realmente nós temos várias mulheres que participaram de missão de paz, principalmente essa do Haiti. E só para responder o Rodrigo rapidinho, eu acho que é indescritível. Assim, eu realizei um dos meus sonhos e com todo mundo que eu converso também fica muito satisfeito de poder ir, fazer a diferença, ajudar um país irmão, né, ajudar quem mais precisa. Essa é apenas uma das formas que a gente vê a mão amiga do Exército Brasileiro atuando. A gente está aí sempre que precisa, seja uma nação amiga, seja uma cidade que tenha passado por um desastre natural, como Petrópolis agora. A gente está em todo canto. Quando a gente consegue realmente estender essa mão amiga e fazer parte dessa ação humanitária, é algo que engrandece demais a gente pessoalmente e profissionalmente falando. Então, eu posso dizer com toda a sinceridade que profissionalmente foi a melhor experiência da minha vida. Só para responder aí o Rodrigo. Agora, para vocês, eu queria que vocês dissessem para mim de onde vem a força de vocês. A campanha da mulher agora, que o Exército Brasileiro lançou em 2022, foi a força delas, né? E a gente tem tentado mostrar isso, a força das mulheres em cada área de atuação. Então, eu queria saber de onde vem a força de cada uma de vocês, a começar pela Sara. Sara, de onde vem a sua força? Acho que a minha força vem de ver todas essas mulheres ao nosso redor e, como vou roubar as palavras da minha mãe, não apenas aquelas que usam a farda verde-oliva, mas todas aquelas que nos proporcionaram estar onde nós estamos. Então, as nossas professoras, as nossas médicas, dentistas, as nossas paraquedistas, guerreiras de selva, aquelas que, iguais a senhora, proporcionam para que a gente leve ao mundo essa perspectiva. Então, todas as mulheres que nos rodeiam, elas nos estimulam a ser alguém melhor, e quando você olhar para o lado e estiver triste ou fraquejar, você segurar cada uma na mãozinha da outra e fazer um círculo, uma rede de apoio, né, que a gente gosta de dizer. A minha força vem dessas mulheres incríveis que tive o prazer da minha vida inteira estar caminhando comigo e me apoiando. E é isso. Ai, ótimo. Xavier, fala pra gente. De onde vem a sua força? A minha força vem de Deus. Eu acredito que tudo que eu tenho, tudo que eu sou grata a Deus, que me ajudou e me ensinou a ser como eu sou. A minha família, meu pai, a minha mãe, que me ensinaram a ter caráter, responsabilidade.
E os meus filhos, que me fortalecem a cada dia, que me motiva a estar sempre procurando progredir, procurando crescer como pessoa, como profissional, como mãe, como filha, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com essas pessoas que dependem de mim, dependem da minha força, da minha motivação, que eles precisam que eu esteja sempre de pé. Ai, legal. Ótimo. Cristina Lopes, de onde vem a sua força? Minha força vem de Deus, primeiramente, porque sem Ele nada seria. E se hoje eu vivo sonhos, é porque Ele me permitiu. Minha força vem dos meus pais, que foram a base de tudo. Me ensinaram valores, me apoiaram nas minhas escolhas. Eles nunca me deixaram desistir. Do meu esposo, que é minha inspiração e é meu parceiro de vida, da minha princesa, da Ana Júlia, meu presente de Deus, faz eu buscar ser melhor a cada dia. Eu quero, assim, ela sinta muito orgulho de mim. Eu tenho um sobrinho, o João Vitor, ele pega meus vídeos e mostra para os amiguinhos, mostra para quem ele está no local, fala assim, essa aqui é minha tia, eu quero que a minha filha futuramente olhe e fale assim, aquela ali é minha mamãe. Então, minha força vem de Deus, da minha família, que é a minha riqueza. Ah, muito legal, muito bacana. Ontem, conversando um pouquinho com a Sara falou um pouco mais a respeito dessa inspiração, né, em outras mulheres, e que a gente não pode mesmo realmente esquecer que tantas outras já passaram por aqui, seja a Maria Quitéria, seja nossas queridas febianas, enfermeiras na Segunda Guerra Mundial, seja a primeira turma de mulheres de 1992, que realmente abriu portas para as mulheres de carreira no Exército Brasileiro. Tantas outras pioneiras já passaram por aqui, deixaram um pouquinho da sua contribuição, e agora é muito bacana ver vocês deixando a contribuição, e pode ter certeza que não é pequena, é uma contribuição riquíssima para tantas outras mulheres que ainda pretendem ingressar no Exército Brasileiro, que pretendem fazer parte da nossa instituição. Então, é uma honra tê-las aqui na nossa live hoje. É uma honra apresentar para o nosso público aí, as militares, a força que tem dentro da nossa instituição, a força de vocês. Espero que o pessoal tenha conhecido um pouquinho mais aí da história das nossas pioneiras e da força da mulher na nossa instituição, porque o Exército Brasileiro é isso daí, uma instituição que tem espaço para todo mundo, né? Então, um grande abraço para todo mundo que está na nossa live. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Convido vocês a assistir mais uma vez, agora no encerramento, o vídeo da nossa campanha. A gente vai passar mais uma vez aqui. Essa live vai ficar disponível no canal do YouTube do Exército Brasileiro. Então, quem perdeu, não conseguiu acompanhar tudo, queria saber mais um pouquinho da história de cada uma, convido a acessar o YouTube do Exército Brasileiro e conferir mais um pouco da história dessas mulheres pioneiras tão forte que tanto nos orgulha, né? Muito obrigada pela participação aqui de vocês três. Uma boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pela sua participação. E não deixe de acompanhar o Exército Brasileiro nas redes sociais. A gente já chegou aí no YouTube com 1 milhão de inscritos e pode estar faltando aí a sua assinatura. Vem fazer parte aí da nossa instituição. Um grande abraço, obrigada pessoal e até a próxima. Fique com o vídeo. Você provavelmente já sabe que as mulheres fazem parte do Exército Brasileiro. Mas o que muitos não sabem é que essa presença feminina é bem mais antiga. Mulheres dispostas a mudar a história do Brasil e do mundo, como as nossas enfermeiras que atravessaram o oceano para lutar na Segunda Guerra Mundial. Pioneiras que abriram portas para outras milhares de brasileiras, como a turma de 92, que há 30 anos ingressava na instituição. Essa presença feminina tem origem em 1822, quando Maria Quitéria vestiu-se como homem para conseguir lutar pela independência do Brasil. Mulheres como Quitéria mostram que o Exército ganha mais força com a coragem e a determinação femininas. Em diferentes áreas de atuação, essas militares fazem a diferença. No Dia Internacional da Mulher, nossa instituição mostra a força delas. Essa é a nossa força. Essa é a nossa força.
Essa é a nossa força. Essa é a nossa força. Essa é a minha força. 8 de março, Dia Internacional da Mulher.